Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro semanal da Associação Espírita Seara de Jesus de Embu das Artes, São Paulo. E dando sequência às nossas reuniões, aos nossos encontros, convidamos a todos que estão ligados a nós, aqui neste momento, pelo pensamento, a agradecer a Deus por estarmos vivos, agradecer a Deus por ter a oportunidade de aprender, agradecer a Deus por ter vida e abundância, por saber que cada um de nós é um filho predileto de Deus e que Ele nos ampara sempre, que tudo que nos acontece tem a permissão divina e que durante esse encontro cada um de nós receba aquilo que precisa e que merece. Muita paz a todos. Então, dando sequência ao nosso encontro, nós estamos fazendo o estudo, a leitura, a reflexão do livro Caminho Espírita. E quem psicografou foi Chico Xavier, por espíritos diversos. E hoje nós estamos no item 24, Vivência Espírita. E eu, de novo, estou com o texto do Albino Teixeira. Nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. E lembrando que o livro Caminho Espírita tem muitas reflexões importantes para nós. Ele é um livro que não necessita ser lido do início ao fim. A gente pode abrir aleatoriamente, se sentir necessidade, se estiver passando por alguma situação difícil, e pedir uma mensagem. Vai vir a mensagem, o remédio que a gente precisa. Então, quem puder ter acesso, busque ter um livro desse de cabeceira, usar no Evangelho, porque são mensagens, são gotas de luz para a nossa vida. Então, a vivência espírita que Albino Teixeira vai nos trazer são mais apontamentos importantes que ele próprio nos deixou e que faz com que a gente tenha firmeza no nosso propósito, tenha uma rota, como a gente falou na outra palestra da Rota Espírita. As mensagens que nossos irmãos deixaram especificamente nesse livro, elas são grandiosas porque elas são mensagens que experienciam, elas dão sugestões para o nosso dia a dia. E o Albino Teixeira, quando escreveu as palavras que nós já vamos ler, ele teve motivos para escrever e ele teve merecimento para estar escrevendo e principalmente condições. Ele tem mérito para falar sobre o que ele vai falar para a gente e nós vamos entender isso já já. Então, olha o que ele escreveu. Nos mais complexos e nos mais simples elementos da natureza, encontramos o desafio à ação. Um transatlântico erigir-se-á por maravilha da técnica efetuada à custa de centenas de artífices. Mas, se não enfrenta os perigos do mar alto, em auxílio do homem, descansará indefinidamente no cais, a feição de prodígio em ponto morto. Só esse início já dá para a gente pensar muita coisa, porque muitos de nós, quando encontra-se em desespero, em aflição, uma problemática espiritual ou até mesmo física, emocional e busca uma casa espírita, e lá recebe o remédio, o amparo, o acolhimento, a fraternidade através da conversa amiga. Logo, muitos de nós se entende por espírita. Escolhe a religião, escolhe a doutrina, escolhe esse modo de viver, essa filosofia, porque se sentiu acolhido, se sentiu amado. E muitas vezes sua vida mudou a partir dos ensinamentos espíritas. E aí o que nós fazemos? Muitas vezes colocamos na nossa camiseta, eu sou espírita, escrevemos no carro, eu sou espírita, falamos para todo mundo, batemos no peito, eu sou espírita. Entretanto,
há algo que é necessário fazer para que realmente a gente se torne um espírita. Espírita ou qualquer outra religião, por adeptos, em nome, em classificação, nomenclatura, existem aos milhões. Mas aquele fiel, aquele confrade que busca na união com seus parceiros, fazer um trabalho bonito, a começar por si próprio, de amparo na sua reforma íntima e, consequentemente, no ambiente onde ele se encontra, ele vai fazendo a sua transformação, essa sua reforma, ele vai tendo um outro olhar a respeito da doutrina. E aí ele é considerado um verdadeiro espírita. Nós já sabemos que no Livro dos Espíritos há questões que Kardec fez aos espíritos sobre esse item. O que fazer, como se caracterizar, como saber que a pessoa é o verdadeiro espírita. E os espíritos nos disseram, aquele que lutar contra suas más tendências, que fizer de tudo para ser uma pessoa melhor, esse sim é o verdadeiro espírita. Então, o que o Albino vem falar para a gente? Ele deu o exemplo do transatlântico, um navio gigantesco, cheio de recursos, que caberiam muitas pessoas, poderia navegar nos oceanos mais profundos e distantes, mas ele é belo, é maravilhoso, é útil, mas ele está parado, ele está estacionado. E aí? A função para que ele foi realizado, foi criado, está sendo utilizado? Ele está sendo útil? O que ele veio fazer, ele está fazendo? Não. E nós, como cristãos, estamos fazendo o que viemos fazer? Como espíritas, na nossa vida, estamos fazendo o que viemos fazer? Para que estamos aqui? Para que nós nos tornamos espíritas? Para ter uma religião? Para poder nos encontrarmos com as pessoas do centro da casa espírita? Para quê? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer para nós. Para que sou espírita? Para quê? O que ser espírita vai me ajudar? Então, quando a gente descobrir que ser espírita é, antes de tudo, renovar-se, melhorar-se, para melhorar o mundo, aqueles que estão à nossa volta, agindo no bem, servindo, iluminando, se iluminando, nós vamos encontrar inúmeras oportunidades, porque os bons se ligam a nós. Os espíritos maravilhosos de alta hierarquia estão aqui pululando na Terra ou em qualquer lugar do universo, encontrando afins, encontrando oportunidades e ferramentas para também praticarem o bem, fazerem o bem. Então, qual é o nosso momento agora? É de expectativa? É de receber? Ou é de doar? Então, para que eu sou espírita? E aí Albino continua. Uma biblioteca se destacará por celeiro de ensinamentos, reunindo os melhores autores, mas, se não é compulsada na formação de cultura, estará reduzida à condição de mausoléu do pensamento. A mesma coisa. A biblioteca, um lugar rico, um lugar que possibilita as pessoas a viajarem pelo mundo inteiro, pelo mundo do conhecimento, da autoiluminação. Mas se ela não é aberta, se ela não é organizada, se ela não está lá para servir, ela é um mausoléu, um lugar onde se guarda coisas e as pessoas não podem ter acesso e a função dela não é realizada. Mais uma vez, Albino vem nos chamar a atenção. E ele continua. De maneira análoga, temos a convicção espírita em nossas vidas. Ela poderá representar a dádiva de numerosos benfeitores desencarnados, o apoio de muitos amigos, a cura de males diversos ou
o tesouro de consolação acumulado por abençoadas revelações medianímicas. Mas, se não rende serviço aos semelhantes ou educação em nós mesmos, não passará de promessa inútil. Então, a casa espírita que não favorece os seus assistidos, os seus trabalhadores, essa oportunidade de renovação, de cada vez progredir mais, de ser cada vez melhor, de se iluminar, que não atende às necessidades dos trabalhadores, do grupo, daqueles que vêm ao seu encontro, ela está fadada a ser inútil, a falir, a não cumprir com a sua missão aqui na Terra e ser abandonada, sim, pelos bons, porque espíritos de luz, eles estão onde está o bem, onde está o serviço constante no bem. Quando se reúnem confrades com o objetivo de apenas receberem mensagens particulares, de terem informações do plano espiritual, sem fundo caridoso, quando se fecha num núcleo onde poucos têm acesso, infelizmente é um lugar que está dando brecha a entidades inferiores e contra o bem, contra o Cristo, a tomarem conta desse lugar. Então nós, como espíritas, nós como simpatizantes da doutrina, nós como conhecedores da doutrina, nós temos que entender que tudo que fica parado enferruja. Nós precisamos ser proativos, precisamos brilhar, precisamos fazer sempre a melhor parte de nós para tudo que colocarmos as nossas mãos, os nossos pensamentos, a nossa servidão. E será que Albino Teixeira tem propriedade para falar para a gente? Será que Albino Teixeira era espírita? Será que Albino Teixeira fez algo positivo e hoje ele tem méritos para falar isso para nós? Vamos conhecer um pouquinho dele? Só vou finalizar aqui e a gente vai falar dele. É certo que para atravessar os oceanos ou adquirir instrução na Terra, carecemos de barcos seguros e bons livros, os quais, aliás, não teriam maior significado fora das regras de proveito de uso. Então, é o transatlântico e a biblioteca. De modo idêntico, sem a ideia espírita, ainda mesmo disfarçada sob conceitos diferentes, não alcançaremos a luz da fé raciocinada, capaz de descerrar-nos caminhos à verdade que nos fará livres. Entretanto, somos forçados a reconhecer que não vale a escola do bem sem a vivência no bem, como em nada adianta planejar sem fazer. Então, Albino Teixeira escreve para nós. Então não adianta eu dizer que eu sou espírita, vestir uma camisa eu sou espírita, dizer que trabalho em tal lugar, se eu não faço algo que modifique o mundo, que modifique a minha família, que me modifique. E partindo de quê? Dos princípios espíritas, das verdades espíritas. E quais são essas verdades? Esses princípios. Primeira coisa, Deus é soberanamente justo e bom. E Ele nos criou simples e ignorante para que a gente cada vez mais conquistasse o nosso brilho. O brilho provém do autoconhecimento, da educação, das emoções, do equilíbrio e da vontade de servir. Saber viver em grupos, amar a todos, trabalhar incessantemente, perdoar a tudo e a todos e ter sempre renovação, coragem e nunca ficar estacionado. Então, voltar num corpo diferente, aí é a reencarnação. Renascer num corpo diferente, mas sendo único, porque nós somos individuais.
Vamos reencarnar para continuar aprendendo. Vamos desencarnar e voltar para nossa casa, aprender lá, voltar novamente, até quando não mais necessitarmos. E daí teremos outras funções. E sabe lá quais são? Todas no bem. Cuidando de algum planeta? Quem sabe? Sendo um Cristo planetário em outro? Quem sabe? Não sabemos. O importante é que nós viemos aqui para ser luz, brilhar, ter liberdade, não ter influência espiritual, não ter obsessão, não ser vampirizado, ser dono do nosso pensamento e o nosso pensamento ser equilibrado, o nosso pensamento ser um pensamento certeiro do que a gente quer. É importante sonhar, é importante ter objetivos, mas é importante saber onde está pisando. E a doutrina espírita nos orienta. Ela faz tudo isso por nós. Ela nos dá a condição de sermos livres, mas sem a liberdade que dá medo. É uma liberdade que você sabe para onde está indo. Você tem uma rota, como nós já falamos. Nós temos segurança. E Albino Teixeira, ele foi um homem que viveu assim. E, portanto, ele pôde deixar esses ensinamentos para a gente. Então, aqui está ele, nosso querido irmão, para quem não conhece. E vamos então saber um pouquinho quem é Albino Teixeira. Espírita muito operoso, era médium psicográfico, fazia suas mensagens pela psicografia semimecânica, de apuradíssima faculdade. Então, ele tinha facilidade para trazer as mensagens do mundo superior. Ele militou no Rio de Janeiro, colaborando particularmente na Federação Espírita Brasileira, na FEB, onde durante 16 anos fez parte da diretoria no cargo de primeiro secretário. 16 anos como primeiro secretário. Ele era exemplar no exato desempenho de suas funções. Era o irmão, amigo, obreiro, incansável de todos. Zeloso e vigilante na pureza doutrinária, era eficiente e cuidadoso, quer no atendimento de passes, quer na missão de médium, curador ou no receituário mediúnico, ao qual sempre se entregou abnegado, solícito e bondoso, fiel às mais espinhosas obrigações que a caridade determina. É verdade. Muitas pessoas pensam que é fácil ser espírita, que é fácil trabalhar cuidando das pessoas, ouvi-las, atendê-las. Não é fácil. Vítima de paralisia, que o prendeu ao leito por quase 2 anos, desencarnou no dia 30 de junho de 1923, em idade avançada, mas permanece ainda hoje no plano espiritual, atuando no movimento doutrinário, ditando páginas de instrução e alertamento, nas quais se lhe percebe a fidelidade aos preceitos evangélicos. A submissão humilde aos desígnios providenciais, bem como o culto da caridade que lhe norteou a existência, faz desse amigo um amigo importante para nós. Em sua última encarnação, ele foi militar, né? Ele atuou bastante na Federação Espírita. E antes do seu desencarne, ficando preso numa cadeira, mesmo assim, ele teve esse trabalho de auxiliar as pessoas com suas escritas, com seu exemplo. E ele foi fiel desde o começo. E hoje a gente sabe que muitas casas espíritas adotaram o nome Albino Teixeira em homenagem a esse irmão espirituoso, a esse espírita fidedigno e que utilizam de seus ensinamentos e suas orientações para dar norte às palestras, às orientações, como nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Ele sempre nos incentiva com suas palavras, suas páginas deixadas por Chico e tantos outros, mas são páginas de alertas para nós e respeitosas, honradas, porque ele foi honrado no que ele viveu, no que ele se propôs a fazer. Então, a mensagem de hoje
que fala da vivência espírita, é para a gente pensar: qual é a minha vivência? Eu sou um verdadeiro espírita? Alguém tem algo a falar de mim, ao meu respeito, que não é digno de mim ou que não é digno do bem de ser chamada de espírita? Nós não estamos aqui para apontar falhas e nem para dizer que nós ainda não vamos errar. Vamos errar, mas temos que evitar aprendendo, evitar ouvindo, evitar participando de reuniões importantes, reuniões salutares, onde a palavra do Evangelho sempre vai fazer com que a gente retome o caminho certo. Então, esse é o convite para todos nós: fazer o bem, ser justo, ser bom a todo instante. E quando nós, por algum motivo, dificultarmos essa forma de viver com alguma atitude não tão bonita, que a gente saiba orar, pedir ajuda aos bons espíritos, pedir ajuda a Deus para voltar para o caminho do bem. E que a gente nos perdoe também por tudo que estamos fazendo que ainda a gente não consegue acertar. Então, essa é a mensagem de hoje para nós, para a nossa reflexão. Para que sou espírita? Por que sou espírita? Que a gente busque dentro de cada um de nós a resposta que está dentro de nós. Basta a gente buscá-la. Então, obrigada por estarmos juntos, pela Seara de Jesus existir, por termos um mestre maravilhoso junto de nós, as mensagens de tantos irmãos bonitos do Albino Teixeira hoje, e por nos encontrarmos aqui. Que bênçãos e bênçãos recaiam sobre todos. Muita paz, que assim seja.